comecei agora a gravar a aula para que quem não está nesta aula depois pode ver a aula e seguir as aulas seguintes. Então, é um experimento também o que estamos a fazer. Nunca fizemos uma aula assim com tanta gente e, em particular, nunca fizemos uma aula para aluno de ensino médio desta forma. Então, vamos ver como funciona. Tem duas formas para fazer as perguntas, ou melhor, o mais simples para fazer as perguntas é vocês escreverem no chat. Se quiserem fazer a pergunta mesmo como eu estou falando, tem chat. E aí o Lucas diz tudo bem, o Lucas faz unmute, volta a colocar o som para vocês podem colocar o som e fazer a pergunta e até ligar a câmera se quiserem, se acharem que é mais útil. Mas o Lucas e o Nathan podem colocar mute ou unmute qualquer pessoa, que é para se alguém se enganar e começa a carregar unmute e começamos a ter muito barulho de fundo, podemos resolver isso. E eu o que vou fazer então? Vou passar para o meu notepad e vou começar a aula, que vai ser uma aula, como disse, introdutória, de teste. E então, ao contrário das aulas normais, que são tipo 1h30, uma pausa, 1h30, esta vai ser mais curta, vai ser mais ou menos de 1h, 1h10 minutos, 1h15 minutos, provavelmente. Ok? Então, estou a partilhar agora o meu ecrã. Todo mundo deve estar a ver o meu ecrã. E deve estar todo mundo a ver aqui umas bolas a dizer aula 1, introdução à física quântica. E então eu agora posso desligar a minha câmera para ficar mais rápido. Lucas, só para confirmar, o som está bom? Consegue ver-me bem? Sim, está ótimo, Pedro. Ótimo. E a imagem também está conseguem ver o ecrã corretamente, certo? Sim. Muito bem. Então, mais uma vez, como eu disse, a aula vai ser gravada e, além disso, se vocês quiserem, é isso, a aula vai ser gravada e depois vocês receberão um link com a aula gravada, se quiserem voltar a rever e estudar algum ponto. Então, o objetivo para hoje é explicar o postulado fundamental da física quântica. Okay. Postulado fundamental significa a regra fundamental. Postulado, a palavra postulado é igual a regra. E uma regra não é para discutir. Eu digo a regra é regra. Então, quando construímos uma teoria física, construímos postulados, regras, que podem ser muito naturais ou podem ser muito surpreendentes, mas são regras que aceitamos, dizemos, ok, não dá para provar essa regra, não dá para mostrar porque que a regra é assim, é uma regra. E depois vemos as consequências dessas regras. Se a regra for muito louca, é melhor que traga consequências bem importantes que a gente consiga testar para se convencer dessa regra. Se a regra for muito natural, vamos nos convencer mais facilmente. E eu vou dar outros exemplos do que são outras regras, outros postulados fundamentais noutras áreas da física. Mas deixem-me já antecipar que este postulado, esta regra fundamental, é muito contraintuitiva. É um postulado muito contraintuitivo e algo que contradiz toda a nossa intuição do dia a dia, quando trabalhamos com física clássica e com mecânica clássica, quando jogamos bolas, quando tiramos pedras no ar e tudo mais. Então, depois de entender qual o postulado fundamental da mecânica quântica, já para antecipar, há várias coisas importantes que temos de fazer. Uma que temos de fazer é entender porque é que quer dizer, cada um de nós, nunca vi ou senti, nunca vi nada disto. Porque aqui,
Só um segundo. Deixem-me só fazer aqui uma coisa. Pessoal, enquanto o Pedro se ajeita, só uma coisa. Se vocês quiserem abrir o chat enquanto o Pedro estiver compartilhando a tela, vocês têm que apertar um botão, tá? Ok. Apertem um botão e aí aparece o chat. Aí vocês podem escrever caso queiram. Por que é que eu nunca vi nada disto? Isto é, por outras palavras, dito de uma forma melhor, qual é a ligação, como é que entendemos a ligação com a física clássica? Como é que eu entendo que toda esta regra natural da física quântica, que descreve o mundo quântico, porquê que essa regra, porque é que eu não vejo no meu dia-a-dia, em que estou a lidar com o mundo clássico, porquê é que a regra, na realidade, parece tão louca, porquê é que a regra, no fundo, não é tão louca assim, e explica que no mundo, nas circunstâncias do mundo clássico, na verdade, dá a mesma coisa. Okay? Isso é uma coisa que temos de fazer, é muito importante. Depois de entender isso, temos de entender, ok, vamos entender que, ok, por vezes, esta regra passa para as regras normais, para as regras usuais que estamos acostumados, mas nem sempre. E aí vamos ter novos fenómenos, novas previsões, novos fenómenos que são novas previsões físicas de novos experimentos que podemos fazer com um comportamento bem quântico, bem diferente. Finalmente, outro ponto relacionado com este postulado, que eu vou tentar escrever aqui em baixo, é que o postulado eu vou descrever de uma forma que dá para entender os fenómenos físicos, mas que não é muito matemática, é baseado numas regras que vai envolver setas que rodam, e algo bem estranho. E então podemos perguntar qual a relação com matemática, que conhecemos, como números complexos, etc. Okay? Qual a relação, a forma como eu vou descrever, embora seja correta, parece tão diferente do normal, tão alienígena, que vocês perguntam, mas isto tem alguma coisa a ver com a matemática que eu estou acostumado, ou com alguma coisa? E a resposta é sim. O que está por trás de toda esta explicação que eu vou fazer agora são números complexos e eu posso descrever, posso dizer, depois de explicar as regras fundamentais, posso ligar com matemática, que alguns de vocês estão acostumados, ou então, se não estiverem, eu posso explicar, e também com palavras que alguns de vocês leram certamente em livros, como função de onda e soma sobre trajetórias e tudo mais, que talvez tenham lido em livros de extensão, de divulgação científica, e talvez gostem de ter essas palavras ligadas à explicação. Então, há 4 coisas aqui fundamentais. Qual a regra fundamental da física quântica, que descreve as partículas fundamentais da natureza à escala menor que podemos imaginar? Por exemplo, o movimento do elétron ou o movimento do fóton, que é a partícula de luz. A ligação à física clássica, porque é que essa regra do movimento das partículas parece uma regra tão estranha, porque que essa regra, no fundo, é uma regra tão natural. As novas previsões da física quântica e a matemática por detrás destas regras tão contraintuitivas. Ora, provavelmente para hoje vamos ficar com o postulado e com a ligação à física clássica. Portanto, se conseguirmos hoje ficar aqui, qual a regra fundamental da física clássica, isso eu quero explicar sem dúvida alguma, e gostava de explicar, porque parece uma regra tão diferente, porque é que essa regra, no fundo, também explica as regras normais da física clássica. Portanto, este seria o objetivo para hoje e depois continuaremos. Mas vamos ver, se tivermos sorte, talvez consigamos fazer um pouquinho do resto também. Ora, então eu vou explicar o que acontece quando eu tenho uma partícula
que vai de um ponto A para um ponto B. E essa partícula, vamos desenhar assim uma partícula que vai aí. Okay? Aqui temos uma partícula. Vamos imaginar, por enquanto, que a partícula é um fóton e o fóton é uma partícula, é a partícula de luz. Ok? Portanto, como todos sabem, né? Está aqui uma pessoa, está aqui outra pessoa, é parecida a esta, mas tem um olho. E então a gente vê a pessoa, porque vê o chapéu, porque o fóton entra no olho. Ok? Tenho aqui vários fótons que estão a ver. E os fótons da segunda pessoa entram no olho da primeira pessoa e por isso a pessoa vê a outra pessoa. Okay? Então temos a partícula de luz, que é o fóton, que vai de um ponto A para um olho aqui no ponto B. E então as regras vão descrever qual é, se eu jogar o fóton do ponto A, eu vou agora explicar várias regras, e no fim dessas regras elas vão dizer qual é a probabilidade de o fóton ir do ponto A para o ponto B. Ou seja, vamos ter muito trabalho e no fim só conseguimos calcular uma probabilidade. Nem sequer sabemos com certeza se o fóton chega ou não chega a B. Sinto muito, mas é assim como o mundo funciona. Pode ter outra pessoa aqui que está em C, que também tem um olho, duas pessoas com olho, duas pessoas privilegiadas. E essa pessoa também tem uma probabilidade de observar o fóton. Também existe uma probabilidade do fóton vir do A para o C, também vamos calcular. Qual é esta probabilidade? Qual é esta probabilidade? Claro que se tiver aí uma plateia de pessoas, alguém há de ver o fóton vai chegar a alguma pessoa, o que significa que se eu somar todas essas probabilidades, o resultado final dá 1. Mas eu calculo cada uma das probabilidades. E o nosso exemplo que vamos usar para explicar estas regras, vamos imaginar um exemplo em que temos pessoas que vão ver o fóton, mas vamos imaginar um exemplo interessante em que temos um espelho, aqui, para ser mais divertido. Temos aqui um espelho. Vamos fazer também, vamos colocar aqui uma parede. E como dissemos, o fóton vem, bate no espelho e vai até lá. Okay? Ou então, podia o fóton vir e ir até lá. Okay? Várias hipóteses. E então temos de saber quais as regras, como funcionam então essas regras para calcular essa probabilidade. Okay? Então, vamos lá começar a escrever as regras. Portanto, tem vários passos. Vamos escrever aqui, passo 1. Então, o passo 1 é assim. O fóton sai de A. Em A, desenhamos uma seta assim, apontado para cima, com tamanho 1. O comprimento da seta é 1 e ela está a apontar para cima. Okay? Passo 2. Escolhemos um caminho para o fóton. Por exemplo, este caminho. Tenho aqui a parede, tenho aqui o espelho. Escolho, por exemplo, este caminho.
Ok? Ao longo do caminho, a seta roda. Okay? Então a seta começa aqui em A a apontar para cima, aqui rodou um pouquinho, aqui rodou, a seta vai rodando como um relógio, como o ponteiro de um relógio. Com que velocidade? A velocidade de rotação da seta é igual à energia do fóton. Ok? Ora bem, vamos continuar a regra. Se ninguém se queixar aqui, vamos continuar a regra, mas aqui tem algo que alguém se podia ter queixado, mas o Lucas não me está a dizer que ninguém está a queixar. Então vamos pôr aqui uma estrelinha, mas temos de revisitar este ponto, porque este ponto tem uma subtileza aqui. Mas por enquanto ninguém se está a queixar, eu vou continuar. Então, ela roda e dependendo da energia do fóton, roda mais rápido ou mais devagar. Roda. Okay? Pedro. Vai rodando até o fim. Temos uma pergunta. A pergunta do Nicolas Guedes Ruffini. A pergunta é: a rotação que você se refere é o spin de uma partícula? Então, não. A resposta é não. Não tem nada, esta rotação não tem nada a ver com o spin da partícula. Eu estou a imaginar que é como se a partícula tivesse um relógio. Neste mundo microscópico parece que todas as partículas têm relógios. E é uma seta que não existe. Não é algo que eu olhe para a partícula e veja uma propriedade da partícula como uma seta. Não é o spin. Não. Ótimo. Tem mais uma pergunta da Angelina Serra. A rotação da seta influencia na trajetória da partícula? Não. Eu escolho uma trajetória e ao longo da trajetória a partícula vai andando na trajetória e a seta vai rodando. Eu escolhi esta trajetória, a seta rodou muitas vezes, tipo 1.723.000 vezes, e no fim a seta está assim, por exemplo. Okay? Depois de ter rodado muitas vezes, vamos desenhar assim a vermelho, vamos simbolizar, ela começou aqui, não é? E rodou várias vezes, e no fim acabou assim. Depois de ter rodado várias vezes, escolhendo este caminho. Ok, temos um caminho. Passo 3. Pedro, tem mais perguntas. Vamos lá. Vamos lá. O Gabriel Sanches pergunta como relacionar a velocidade de rotação da seta com a energia do fóton. Então, talvez essa pergunta, vamos ver essa pergunta. Essa pergunta é o seguinte: a velocidade de rotação de uma seta, eu digo a velocidade da rotação, estou a dizer qual é o ângulo que muda por segundo, certo? Então, ângulo é algo sem unidades. Não é? Quando eu tenho no relógio, o relógio não tem unidades. Se rodou metade do relógio, é metade. Não é metade quilograma ou metade metros. Não existe unidades. Mas a energia do fóton tem unidades. Certo? A energia tem unidades. É tipo... Não é? Quando fazem dieta, têm as tais calorias e não sei o quê. Então, não posso ter uma velocidade de rotação de um ponteiro igual a algo que é uma energia que tem unidades. Eu preciso de alguma coisa que tenha unidades, de alguma constante nova, que eu possa dizer, a dividir por uma constante qualquer que me vai remover essas unidades. Então, essa constante, que é como uma unidade de medida da física quântica, da rotação, é o que se chama a constante de Planck. Okay?
Então, essa constante é uma constante que tem as unidades que faz com que isto possa funcionar, que isto possa ser uma velocidade de rotação de um relógio. Esta constante é uma constante chamada constante de Planck. É um número que eu sei que é muito pequeno, mas não me lembro. O Lucas deve se lembrar. Lucas, você lembra-se quanto é que é a constante de Planck? É 10 levantado a menos 34. Isso. Dessa ordem de grandeza. Ó, Pedro. Mas é muito pequena, é uma constante muito pequena. 10 levantado a menos 34, qualquer coisa. Se alguém se lembrar, coloque no chat. Pronto. Ó, vamos lá. E então, essa é uma constante de Planck, é uma constante muito importante, que descreve a física quântica. Da mesma forma que outras constantes na física, como a velocidade da luz, é uma constante muito importante na relatividade do Einstein. Mas para nós é só uma constante, que é como a nossa unidade de medida. Como na vida real nós usamos segundos ou minutos. Aqui na física quântica, a constante de Planck é uma unidade fundamental de energia que aparece, que aqui na nossa regra aparece, senão não conseguimos definir as nossas regras. Ok, mais perguntas? Diga lá. Vou fazer mais duas perguntas. Eu acho que a pergunta do Igor Fernandes, eu acho que foi respondido agora por essa explicação do Pedro. Agora, tem uma pergunta do Enzo dos Santos, que é a seguinte: para calcular esse caminho, basta usar a integral de Feynman ou pode ser por algum outro princípio? Pronto, esse tipo de pergunta tem a ver exatamente com esta parte aqui de baixo, que é a relação com matemática, números complexos, etc., livros que já lemos e tudo mais. Então, deixem-me adiar um pouco esse tipo de perguntas, que são palavras, porque por vezes nós já conhecemos algumas palavras e queremos a relação da explicação que estamos a ouvir com palavras que já conhecemos. Mas isso é só palavras, né? Palavras só não é fundamental para entender o conceito. Eu quero tentar simplificar o conceito ao máximo e depois explicar exatamente a relação destas regras loucas com esse tipo de coisas que já ouvimos falar. Que no Feynman temos de somar sobre todos os caminhos, que se calhar alguns de vocês já leram isso, e com números complexos, funções de onda, todas essas palavras que já ouvimos falar, eu depois vou falar da relação destas regras com esses conceitos. Mas eu não quero agora estar a perder tempo, porque estou a tentar explicar os conceitos com o mínimo, usando as palavras o mais simples possível. Ótimo. Pedro, duas últimas perguntas. Aí, gente, eu vou encerrar essa rodada de perguntas e eu vou colocar as duas perguntas juntas agora. O Pedro Merino pergunta: por que o fóton gira? Isso se deve a algum fator externo? E a Bianca pede para você repetir, por favor, a definição da constante de Planck. Então, uma pergunta é porquê? Porquê que eu escolho o fóton não está a girar? É como se o fóton tivesse o relógio e o relógio que está no pulso do fóton é que está girando. E porquê não dá para explicar? Porque é um postulado. Eu estou a dizer as regras. O que eu estou aqui a escrever, esta lista de compras é o postulado, a regra fundamental que diz como funciona a natureza na escala microscópica. É um postulado da física quântica. Então não dá para explicar porquê. A única coisa que se pode fazer quando temos postulados é, por vezes, conseguimos trocar um postulado por outro postulado. É a única coisa que podemos fazer. Por vezes, não precisamos de tantos postulados. Nós precisamos de um número mínimo de postulados e depois o resto são teoremas, são consequências dos postulados. Por vezes, conseguimos trocar um postulado, como, por exemplo, na física do Newton, tínhamos um postulado. Na física do Einstein, que diz que o espaço é curvo e tudo mais, temos outro postulado que substitui o postulado do Newton. Então, por vezes, os postulados são substituídos, mas precisamos de alguns postulados, são tipo a nossa base. Isso não dá para explicar. Então, a constante de Planck é uma constante, é um número fundamental que existe em física quântica, é 6 ponto, whatever, alguém escreveu no chat, é um número, é uma constante. E na física existem algumas constantes da natureza, que é a constante de Planck, a constante de Newton e a velocidade da luz, que são três constantes da natureza, que têm várias unidades diferentes. A constante de Planck é uma energia, a velocidade da luz é uma velocidade, que são como que as nossas unidades de medida fundamental. Então, se eu tiver a descrever efeitos muito rápidos, perto da velocidade da luz, o natural é medir velocidades em unidades da velocidade da luz. É dizer, eu tenho ali um carro que vai a 70% da velocidade da luz, outro que vai a 30% da velocidade da luz,
Eles estão a observar alguém que está a correr a 80% da velocidade da luz. Faz sentido medir unidades em termos da velocidade da luz. Todas as regras são relativas à velocidade da luz. Na física quântica é igual em relação à constante de Planck. Convém ter partículas cuja energia é da ordem da constante de Planck. 3 vezes a constante de Planck, 4 vezes a constante de Planck, para ver os efeitos quânticos no seu regime quântico. Se for muito maior do que a constante de Planck, como eu vou explicar, é o meu segundo ponto que eu gostava de explicar hoje, vamos para a física clássica. Da mesma forma que quando eu estou na relatividade, quando vou para velocidades muito menores que a velocidade da luz, volto para o regime normal da relatividade. Só para fazer podemos aproveitar esse ponto só para ter a certeza. Eu estou a assumir que todo mundo que está nesta aula esteve na aula inaugural. É uma assumption natural, Lucas? Não, nem todos. A gente, como a gente está fazendo por videoconferência, então os convites tá bom. foram Então, estendidos. se eu estiver a usar... Ok, tá bom. Então, eu vou evitar usar referências da aula inaugural. Sim. Mas, por enquanto, tudo que eu falei, eu não estou a usar nada da aula inaugural. Okay. Então, tem mais perguntas? Perguntas é interessante. Eu vejo que no chat as pessoas têm menos vergonha de fazer perguntas, está tudo ótimo. Podem fazer mais perguntas se quiserem. Ou então vou continuar a nossa lista de compras do nosso postulado da física quântica. Por enquanto, pode ir. Ok. O passo 3, se já é estranho até agora, no passo 3 é que começa a ficar mais estranho ainda. É que escolher um caminho não chega. Temos de... Escolhemos outro caminho de A até B, até o mesmo ponto B. Ok? Escolhemos outro caminho de A até B. Ok? Pode ser, por exemplo, vamos sublinhar aqui outro e vamos desenhar aqui outro a verde. Podia ser este assim, por exemplo. Ok? Ora, outro caminho vai dar outra rotação durante o caminho e, por isso, outra seta final. Agora, a seta no fim do outro caminho, outra seta final. Vamos desenhar a seta final a verde, porque foi um caminho verde, seria outra seta final. Agora, o importante é que temos de escolher todos os caminhos. Ora, que eu sei que quando eu escrevo aqui embaixo, algumas pessoas não veem por causa da barrinha do Zoom. Isso é só uma questão de... Dá para resolver, mas eu sei que vocês não sabem, então eu vou copiar de novo, subir um pouquinho esta parte. E também vamos copiar. Então, temos de escolher todos os caminhos e para cada caminho eu tenho uma seta. Então, eu tenho a seta do caminho preto, já tínhamos calculado. A seta do caminho verde, faço aqui uma lista. E tenho outras setas. Vou desenhar as outras setas a vermelho. Podia ter esta, podia ter esta, podia ter esta, etc. Em princípio, tenho todos os caminhos possíveis. Ok? Estas setas aqui são os outros caminhos. Ok? Vou copiar tudo isto para continuar noutra página em que agora vamos para o passo 4 e 5. 5 é o passo final. Tudo isto para calcular a probabilidade de ir para B. Ops. Copiar. Vamos para outra página. Colar. Resize. Só fica aqui no cantinho, que é para vocês se poderem lembrar, mas eu sei que está bem pequeno, mas eu vou escrever aqui. Agora vou continuar aqui.
Só para termos aqui, para lembrar do que tínhamos antes. Passo 4, para ter tudo no mesmo ecrã, na mesma tela. Passo 4, adicionamos todas as setas. Adicionamos, isto é, somamos todas as setas. O que significa somar setas? É como somar vetores. Significa que eu pego na seta preta, que estava assim, somo a seta verde, coloco-a depois da preta. Depois coloco a vermelha, que está para cima, por exemplo. A outra estava para baixo. Estou a desenhar de acordo com a lista que tinha desenhado antes. E a outra estava atrás de novo. E agora tenho este ponto final. Okay? Vamos imaginar que havia aqui outra seta, para não ficar assim um desenho muito feio. Tinha outra seta para o lado, então tinha aqui outra. Então este era o ponto final aqui. No fim, ficou uma linha muito grossa. Seria esta seta aqui. Seria o resultado de todos os caminhos. Esta é a seta mãe. Então, esta é a seta mais importante. Pedro. E o que chamamos a seta final. Pedro. Que seria igual, só um segundo, à soma de todas as setas. Então, construir um conceito muito importante, que é esta seta final, que é a soma de todas as setas. Ok? A pergunta é fundamental porque eu estou quase a acabar o postulado. Termine, então, termine. Então, deixa-me só terminar. Estamos quase. Somamos estes caminhos todos, construímos uma seta final. Né? Cada caminho, roda, tum. Outro caminho, roda, pá. No fim temos várias setas, somamos tudo, temos uma seta final. Deu esta seta azul. Okay? Passo 5 e final. Todos estes caminhos vão dar A para B. Todos estes caminhos vão dar A para B. No passo 5, eu olho para esta seta final. E esta seta final tem um tamanho. Tem um dado tamanho. Eu estou a adicionar várias setas, o tamanho final é difícil de adivinhar, né? Se as setas apontarem, né? Uma seta aponta numa direção, a seta seguinte aponta na direção contrária, o tamanho até dá 0. Né? Então depende dos tamanhos, depende do que acontece, pode ter vários tamanhos finais, tem um tamanho final, e finalmente vamos chamar a esse tamanho, vamos chamar X. A probabilidade da partícula ir de A e chegar até B é igual a x ao quadrado. Okay? Finalmente, acabou. Então, esse é o final do postulado. Portanto, igual, mesma coisa, para A para C, para A para D, etc. Fazemos a mesma coisa. Escolhemos um caminho, depois escolhemos outro, depois outro, adicionamos os caminhos todos. Temos esta seta final, que seria esta aqui, seria a seta final AB. Correspondentemente, tínhamos um tamanho final para o caminho AB e, por isso, tínhamos uma probabilidade final para o caminho AB. Mas se em vez de ser AB fosse dá para C, ou dá para D, ou dá para seja o que for, era igual. Era só repetir a mesma coisa. Okay? E estas regras totalmente estranhas, que vocês nunca viram nada parecido, acho eu. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e no fim temos uma seta e calculamos o tamanho da seta ao quadrado, e isso é que dá a probabilidade. É assim que funcionam as partículas na escala microscópica. Podem não gostar, mas é assim, é a vida. Ok? Então é um bom momento para parar. E aqui eu tenho de explicar duas coisas. Uma coisa é entender as regras. Outra coisa é as aulas intuitivas, achar que faz sentido. A segunda parte não é suposto isso acontecer. Mas entender as regras como se fosse um jogo. Estas são as regras do jogo e vocês aceitarem, ok, eu entendi, sei jogar este jogo. É o que eu quero que vocês consigam fazer neste momento.
Porque já de seguida o que vamos fazer é ver que estas regras não são tão loucas assim. Que embora pareçam regras totalmente alienígenas, como eu disse, elas reduzem-se às regras normais da física clássica e não são tão estranhas assim. Okay? Mas por enquanto é suposto, é normal que pareça bem fora do normal. Okay? Então é um ótimo momento agora para parar e fazerem quantas perguntas vocês quiserem. Vamos lá, gente. Vou começar a fazer as perguntas pela ordem em que elas surgiram. Primeiro, Pedro, a Isa pergunta o seguinte: como a gente sabe quantos caminhos tem? Ora, essa é uma ótima pergunta. Como é que sabe quantos caminhos tem? E a resposta não é muito encorajadora. Na realidade, tem infinitos caminhos. Não é? Porque o fóton pode bater no chão, bater no espelho e ir para o ponto, ou pode decidir primeiro ir no McDonald's e depois bater no espelho e voltar, ou pode ir no McDonald's 2 vezes, ou ir no McDonald's 3 vezes. De facto, tem um número infinito de caminhos. Ok. Então, parece que não é fácil. Mas na realidade o que nós vamos ver, que eu vou explicar o seguinte, quando vou explicar, é que nós não estamos acostumados a isso. Nós dizemos, não, mas quando eu vejo o fóton, eu sei o caminho que ele fez, porque eu vejo num espelho e eu vejo quem está numa dada posição no espelho. Não vejo todo mundo. Significa que eu vejo o fóton que sai da pessoa, bate no espelho e vem para mim, com o ângulo de reflexão, com aqueles ângulos e vai, não é? A minha experiência no dia a dia é que se tiver alguém aqui, o fóton vai, bate no espelho, este ângulo é igual a este ângulo e eu vejo aqui a pessoa. Isso é a minha experiência no dia a dia. Eu não vejo o fóton da pessoa a ir ao McDonald's. McDonald's é assim ou é ao contrário? Não sei. Bom, mas vai no McDonald's e volta para o meu olho. Não é isso que eu vejo. Então, de alguma forma, ir no McDonald's não deve ser muito importante essa trajetória. De facto, não é muito importante, como vamos explicar depois. Mais perguntas? Bom, essa pergunta já apareceu de certa forma, mas talvez seja bom você falar disso de novo. O Nicolas pergunta: a rotação da seta depende da energia do fóton? Depende. Certo. Exatamente. Então, o que é que significa isso? Quando é que o fóton tem energia, não é? Porque nós sabemos, há fóton que vai desde o infravermelho, por exemplo, mesmo no visível, temos, antes do visível começar, temos infravermelho, que é pouco energético. Depois começa o visível, tem vermelho, que vai até o azul, que já tem mais energia. E depois passa para a ultravioleta, que queima, causa câncer e tudo mais. E depois continua, raio-x e tudo mais. Então, há um espectro do fóton, o fóton, todo ele é parecido, mas com energia diferente. Né? Vai desde muito pouco energético, como micro-ondas, até muito energético, como raio-x e tudo mais. Então, o raio-x roda muito rápido, micro-ondas roda mais devagar. Visível está no meio, roda rápido também, mas não tão rápido como o raio-x. A Emily Macedo, Pedro, faz a seguinte pergunta: esses passos servem apenas para a probabilidade do fóton ou serve também para a movimentação de qualquer outra partícula? Ótima pergunta. A resposta é qualquer partícula. Serve para qualquer partícula e em vez de considerar a energia do fóton, eu considerava a energia da partícula. Então, também daria para o elétron. Por exemplo, era igual. Também daria para uma bola de ténis. Pensando numa bola, teria a energia da bola. Não dá para tudo. É mesmo uma regra de como funciona a natureza, como funciona o mundo. O Eduardo Leal pergunta: mas não poderiam existir infinitas setas barra caminhos? Como vai acontecer a soma? Então, isso a gente vai entender. O que vai acontecer, eu vou já antecipar o que vai acontecer. O que vai acontecer é que a maioria dos caminhos, como tem caminhos infinitos, tem um caminho que dá uma seta que diz meio-dia, isso é, a seta está a apontar para cima. Tem outro caminho que vai dizer 6 horas, a seta está a apontar para baixo. Então esses caminhos vão se cancelar.
né? Seta para cima mais seta para baixo dá 0. Então, a maioria dos caminhos, eu estou a somar infinitos caminhos, mas a maioria dos caminhos estão a cancelar. Um diz sim, outro diz não. Um diz já, o outro diz nei. Então, a maioria cancela tudo. E, no fim, só alguns vão sobreviver. E os que sobrevivem são os mais importantes e vamos ver que são os que correspondem à nossa intuição clássica. Então, por isso é que, no fundo, no fim, acaba por os resultados serem resultados normais. Isso eu vou mostrar. É o próximo passo. Laura França pergunta o seguinte: do modo como você representou as setas, pode relacionar o sistema das setas como vetores? Ora, mais uma vez, aí está relacionado, eu entendo perfeitamente o que vocês queiram saber, mas está relacionado de novo com esta parte aqui em baixo. Vocês entenderam as regras, mas querem relacionar essas setas com conceitos que já estão acostumados. Não é? Todo mundo entende o que é uma seta, é só uma coisa a apontar. E colocar uma seta depois da outra, parece que eu estou a adicionar vetores. Então a resposta é claro. Eu posso de facto imaginar isto como um vetor dois-dimensional. E eu adiciono vários vetores dois-dimensionais, no fim tenho um vetor final. Mas isso tudo são palavras, é trocar seta por vetor. Não mudei nada, apenas troquei a linguagem. Isso é possível, mas a linguagem mais útil não é bem vetores, é pensar como números complexos. Também vou explicar. Então, importante aqui é entender as regras. E eu entendo, depois vamos perder algum tempo, talvez 15 minutos, talvez hoje, talvez da próxima vez, a tentar relacionar estas regras com o maior número de conceitos que vocês já conhecem. Porque é bom relacionar com coisas que a gente já conhece, porque ficamos mais ancorados, sentimos-nos menos instáveis, não é? Estamos mais sólidos, se conseguirmos relacionar isto com coisas que já conhecemos. Bom, vou colocando mais perguntas, Pedro. Acho que tem bastante perguntas e Vamos lá. Talvez seja bom para esclarecer mesmo, para a gente conseguir ir bem. Exatamente. O Matheus Lucena pergunta o seguinte: já que já que é a soma de todas as setas e estas são probabilidades, não deveria ser 0? Me parece que a soma ele se refere. Pela probabilidade de cada seta? A seta não é... Ok. Tem aí há um passo em falso aí na pergunta. Cada seta não é probabilidade. Eu não disse que a seta é uma probabilidade. Eu disse, no fim de tudo, depois de somar todas as setas, o tamanho da seta final, só da seta final, o tamanho da seta final ao quadrado é uma probabilidade. Não é verdade, isso é que é o problema, é que não é verdade que cada caminho seja uma probabilidade. Cada caminho é uma seta. É isso que é muito contraintuitivo na física quântica comparado com a física clássica. Se fosse física clássica, eu podia dizer, eu tenho uma probabilidade de ir por um caminho, outra probabilidade de ir por outro caminho, outra probabilidade de ir por outro caminho. Não é? Se a gente estiver bêbado, vai por vários caminhos, sei lá que caminho é que eu vou seguir. Posso ir pela esquerda, posso ir pela direita, eu vou chegar a casa, mas há várias probabilidades. E a probabilidade de chegar a casa é a soma das probabilidades de estar bêbado e seguir cada um dos caminhos. Por vezes não chego em casa, chego numa casa errada. Então, na física do dia-a-dia, nós calculamos uma probabilidade e somamos probabilidades. Aqui na física quântica é diferente. Calculamos setas e somamos setas. E no fim, temos uma seta. E essa seta ao quadrado é que dá uma probabilidade. Não somamos probabilidades. E por isso é que a física quântica, como vamos ver, dá resultados que a física clássica não consegue explicar. Então é muito importante que estamos já... A regra final, eu só usei probabilidade aqui no fim, no passo 5. Nos outros passos não havia essa palavra probabilidade. A palavra probabilidade só aparece no passo 5 relacionado com a seta final. Não aparece em nenhum dos outros passos relacionados com nenhuma das outras setas individuais. Bom, próxima pergunta. O Cauã Santos pergunta, como podemos observar qual a direção dessas setas? Então, todas estas setas estão no plano. Eu imagino um plano imaginário e elas rodam, por exemplo, como um relógio roda, na direção do ponteiro do relógio. Isso é arbitrário. Eu podia dizer que roda contrário ao ponteiro do relógio, mas eu tenho de decidir uma vez e pronto, decidindo uma vez está decidido, não posso trocar a meio, a minha regra. Porquê? Porque se eu disser que em vez de rodar no sentido dos relógios, roda no sentido contrário,
tudo bem, no fim da minha conta, a seta, em vez de ser esta seta, poderia ser esta, se eu dissesse outra regra, mas o tamanho era igual, né? Era como se fosse uma reflexão de tudo. Então, eu tenho de escolher uma direção de rotação, no início eu escolho, e depois acabou. Depois de ter escolhido, tudo é compatível. Certo, eu acho que tem uma pergunta relacionada a essa, que é do Felipe de Jesus, que é, eu acho que você explicou agora, mas talvez seja bom falar de novo. A pergunta é, essas setas estão em um espaço 3D? Não, elas não estão num espaço 3D, estão neste plano. É como se fosse um plano imaginário, é como se fosse um relógio. Você tem um relógio e olha para o ponteiro e o ponteiro está lá no plano do seu relógio. É verdade que você move o pulso e esse plano move-se, então esse plano está dentro de um plano três-dimensional, no caso do relógio. Mas você imagina um relógio mental que a gente tem, que está dentro da nossa cabeça e está lá num plano das ideias. Então é como se fosse um relógio dentro da nossa mente, da nossa alma, da alma do foco. Não está no plano 3D. É um plano, como não está no espaço 3D. O Eduardo Evangelista pergunta, a resultante sempre é menor que 1? Sim, mas de facto, de acordo com o que eu estou a explicar, não é óbvio. Porque eu estou a explicar, mas é verdade, a resultante é sempre menor que 1. Seria trágico, mas poderia acontecer. Quando nós fazemos um postulado em física, nós fazemos umas regras e depois tem duas formas de ver que não faz sentido essas regras. Uma, a mais natural, é fazer um experimento que não dá de acordo com as regras. Essa é a forma tradicional. Né? Fazemos umas regras, vamos fazer o experimento e dá errado. Mas outra forma é a autoconsistência das regras. Se eu fizesse umas regras e no fim começasse a dar probabilidade de A para D, B é 2,7, vocês diziam isso é melhor mudar de profissão. Não é uma regra ótima. Essa regra que você fez está a dar probabilidades maior do que 1. Então, na física, na realidade, ambas são igualmente importantes. É tão importante verificar experimentalmente a regra, como descobrir que a regra é inconsistente. E por vezes é inconsistente consigo própria, como neste caso, se começasse a dar probabilidade maior que 1, esquece, a regra não pode estar certa. Mas muitas vezes o que acontece é que você introduz um novo postulado na física, mas esse postulado vai estragar outra coisa noutra área da física. Né? Porque eu estou a introduzir uma nova regra aqui na física quântica, se eu aplicar esta regra para partículas que estão a mover muito rápido, se calhar estrago algo que estava a funcionar na física clássica, ou na física da relatividade. Então, sempre que eu introduzo novos postulados, uma coisa que a gente faz é tentar descobrir se eles estão errados porque geram absurdos, porque geram inconsistências. Isso é muito importante. Na física quântica isso não acontece. A probabilidade é sempre menor do que 1. Mas para mostrar isso eu teria de introduzir mais matemática e explicar estas regras que estou a explicar com desenhos usando equações. Mas a resposta é, felizmente, as regras dão sempre menor do que 1. Daqui a 2 aulas vamos fazer um exemplo em que vamos fazer uma conta e vamos calcular várias probabilidades e vamos ver como elas adicionam para 1 direitinho. Mas só daqui a 2 aulas. Por enquanto, tem de acreditar em mim. Gabriel Sanches Pedro pergunta, professor, como uma partícula que se move apenas em linha reta, a luz, por exemplo, pode assumir diferentes trajetórias para chegar em um ponto fixo? As trajetórias que eu desenhei trajetórias retas, mas não é necessário. Também tenho de considerar trajetórias que não são retas. Eu considerei onde estão. 2 caminhos aqui, outro caminho vermelho, podia ser um caminho assim, por exemplo. Esse podia ser esse caminho aqui, esse primeiro caminho vermelho aqui em baixo, podia ser, por exemplo, esse caminho curvo aí. Mas vamos, por enquanto, considerar só caminhos retos e vamos ver que apenas com caminhos retos já dá para entender bem o que está a acontecer e já vai dar para entender muita coisa. Vamos, por enquanto, ficar apenas ignorar o facto que os caminhos não necessitam ser retos. Mais algumas perguntas? O Cauã Santos pergunta, se tem infinitos caminhos, por que é importante esse estudo sobre os possíveis caminhos? A pergunta, vou tentar dizer a pergunta de outra forma.
na prática, se tem infinitos caminhos, conseguimos somar os caminhos todos? É possível mesmo somar tudo? Somar coisas infinitas, por vezes parece impossível, não é? Eu quiser fazer uma soma sobre, não sei, todas as opiniões diferentes no universo, é difícil, porque eu não consigo ver o universo todo. E tudo seria importante. Mas aqui o que acontece é que alguns caminhos são mais importantes e eu consigo identificar quais são mais importantes e por isso consigo fazer a soma. Outros exemplos que vocês conhecem é que por vezes vocês sabem fazer algumas somas infinitas de termos, por exemplo, somas geométricas. Toda a gente consegue fazer uma soma de 1 mais 1 meio, mais 1 meio ao quadrado, mais 1 meio à quarta, etc. Certo? Então, algumas somas infinitas conseguimos fazer, outras nem por isso. Então, vamos ver, eu vou explicar que conseguimos somar todos estes caminhos infinitos. Deixa eu ver se tem algumas perguntas que já apareceram. Estou só vendo aqui se tem alguma coisa que pode... Uma sugestão, por que é que não fazemos assim? Se alguém acha que está todo mundo com as mãos para baixo atualmente, imagine, certo? Não. Não? Então Não. talvez você pode baixar a mão de todo mundo e se alguém ainda tem pergunta, levanta a mão de novo. Pronto, deixa eu fazer isso então. Um minutinho. Baixa aí a mão de todo mundo, você pode baixar. Quem quiser, quem ainda não estiver esclarecido, levanta a mão e faz a pergunta de novo. Tá. Então, nossa. Tem várias pessoas ainda. Então, vamos lá. Vamos começar pela Angelina. Deixa eu ver qual é a pergunta dela. E agora, se alguém quiser fazer a pergunta direto com voz, também podemos testar. Angelina, então eu vou fazer o seguinte, Angelina. Eu vou ligar o teu microfone, certo? Se você não se incomodar. E aí você faz a pergunta, tudo bem? Ligado o microfone, Angelina. Vamos lá, para testar, só para ver como funciona. Podemos deixar voltar por atrás. favor, você está me ouvindo? Sim. Sim, perfeitamente. Tá. No exemplo dado, você só considerou a rotação das setas no trajeto de A a B. Então, se você só considerou essas trajetórias, a probabilidade de chegada em B não seria 1? Não seria total? Não. Eu estudei todos os caminhos de A até B e obtive uma seta final. Essa seta final pode ter tamanho 0,7. Então, a probabilidade seria 0,7 ao quadrado. Depois, repito o mesmo exercício para o caminho C, para o A para o C. Tenho outra seta com outro tamanho. Esse tamanho pode dar 0,2. Então, essa probabilidade de A para o C seria 0,2 ao quadrado. E assim consecutivamente. Se eu escolher o B, o C, o D e todos os finais, no fim, somar todas essas probabilidades tem de dar 1. E de facto dá 1. Estas regras parecem tão estranhas, tão bem feitas que as probabilidades adicionam para 1. Ok? Mas repara, se vocês... Imagine que só tinha 2 caminhos. Se só existisse 2 caminhos. Caminho 1 só tinha 2 caminhos, não é? Então o caminho 1 dava uma seta assim. E o caminho 2 dava uma seta assim. A soma dos 2 caminhos, caminho 1 mais caminho 2, dá uma seta ou... dá uma seta assim. Okay? Então o tamanho desta seta seria qualquer coisa. Eu calculava o tamanho desta seta. X. A probabilidade seria x ao quadrado. Mas isto era do A para o C. Da A para B. De A para C, tinha outros caminhos. Tinha um caminho que dava assim e outro caminho daria, por exemplo, assim. Agora, somava os 2 caminhos. Primeiro caminho assim, segundo caminho assim. Deu uma seta bem menor. Então, aqui dá y e a probabilidade de ir de A para C seria igual a y ao quadrado. Enquanto que aqui seria a probabilidade de ir de A para B seria x ao quadrado. Etc. Então, no fim, x quadrado mais y quadrado mais todas as probabilidades têm de dar 1. Isto é, se eu fizer a soma da probabilidade de ir do A para x, somar sobre todos os x possível, tem de dar 1.
Okay? Mas para cada X, para o B, para o C, para o D, para cada possível estado final, no fim tenho uma seta final. Lembra-se? Até desenhei a seta final azul, vou fazer igual aqui neste exemplo. Tenho esta seta final, aqui tenho outra seta final. Cada seta final vai ter tamanhos diferentes. Deixem-me dizer aqui uma regra. Há uma regra que há um passo que eu não falei um pouquinho, mas não quero chamar um passo novo, que não é importante, até daqui a bastantes aulas não importa para nada, mas na realidade vou colocar aqui entre parênteses, a seta também vai encolhendo, também vai. Quando vai andando, não vai apenas rodando, vai ficando um pouquinho mais pequena quando vai rodando. Vai decrescendo o seu tamanho, mas muito pouco. Isso tem a ver com... também é verdade. Não é tão fundamental assim que eu queira perder tempo com esse ponto agora. Menos se começar a ser um motivo de controvérsia. Bom, vamos lá, mais uma pergunta então. Matheus de Lucena, eu vou ligar o teu microfone porque você está com a mão levantada. Se por acaso a pergunta já tiver sido respondida, você fala. Tudo bem? Vamos lá, Matheus de Lucena. Oi, meu áudio está funcionando? Tá ok. Tá. A minha pergunta é como que a gente vai poder saber quais setas vão ser anuladas e quais não vão ser anuladas no caminho? Ok. Então, já tivemos bastantes perguntas, é uma ótima pergunta essa pergunta, que vai ser respondida agora quando vamos explicar o limite. Vamos passar para o próximo ponto, aqui uma página nova. Eu vou responder à sua pergunta, acho eu. Se eu não responder no fim desta página, pode voltar a perguntar, que está relacionado com um limite. Vamos explicar como é que a física quântica, como é que o regime quântico passa para a física clássica. Isto está relacionado, como é que entendemos que os caminhos normais, os caminhos que estamos acostumados, que é o fóton bate no espelho e é refletido do espelho e vai em linha reta do chapéu para o olho da pessoa, porque é que isso acontece? Então, vamos lá estudar isso nos últimos 10 minutos desta aula, entender como funciona esse limite. Portanto, o que queremos entender é, temos a nossa parede, temos o nosso espelho, e temos aqui o tal boné da pessoa, aqui o tal olho, e queremos entender porque que a trajetória em que o fóton bate, a trajetória normal, porque que ela é mais importante. Então vamos imaginar que temos aqui um ponto X, em que agora X vai ser o ponto em que o fóton bate aqui embaixo, ele bate num ponto X e depois vai até o olho da pessoa. Vamos considerar só estas trajetórias retas. Então isto seria um ponto X. Okay? Outra trajetória seria esta aqui. Ups. Outra trajetória seria esta aqui. Outro ponto X. Outra ainda, que seria a mais intuitiva, seria esta aqui, que bate aqui no meio e volta aqui, seria outro ponto X. Então temos aqui várias possibilidades, várias trajetórias possíveis, 3 trajetórias possíveis. E então vamos desenhar aqui, vamos fazer aqui um gráfico que diz quanto é que a seta roda, ou seja, quanto tempo de rotação ela tem, em função do ponto, X em que ela reflete no espelho. Ok? Ora, qual é a trajetória mais curta? A trajetória mais curta é esta trajetória preta aqui no meio, esta aqui, que corresponde aqui, neste ponto aqui do meio, é quando ela demora menos tempo. A vermelha
esta ponto vermelho demora um pouquinho mais. Aqui neste ponto vermelho demora um pouco mais. E o ponto verde demora um pouco mais também. Então eu vou desenhar uma curva, dependendo do ponto X, a trajetória demora menos aqui, depois demora mais de novo. Ok? A curva não é perfeitinha, vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Ok, algo assim. Okay? Então aqui, este ponto é o mínimo, né? É o ponto, isto é o X, que corresponde ao tempo mínimo. O tempo que é o tempo que é também esta trajetória, deixem-me lembrar, com o ângulo igual aqui e aqui, é o que eu chamaria a trajetória do dia-a-dia, clássica, né? No dia-a-dia é isso que parece que é isso que a gente vê. Quando a gente vê num espelho, vai se movendo, vê exatamente o boné quando o boné está aqui. Se o boné estiver aqui, eu não vejo o boné. Certo? Aqui eu vejo, aqui não vejo o boné. Está a parede aqui no meio. Ok. E agora, aqui embaixo, vamos representar a seta correspondente a cada caminho. Então, o que é que a gente faz? A gente aqui embaixo, eu posso até fazer aqui no próprio eixo do X. Não, vou fazer aqui no outro eixo aqui embaixo. Vamos ter aqui outra cor aqui mais clara. Como é que eu escolho aqui cores? Deixa-me ver aqui se dá para escolher outra cor. Não dá para escolher. Vou fazer aqui amarelo. Só para representar aqui um eixo. Aqui embaixo, neste eixo aqui, vou representar as várias setas nos vários X possíveis. Vou representar então as várias setas. Então, por exemplo, aqui, neste caminho, que refletiu neste ponto X aqui, seria este ponto aqui do espelho, daria uma seta, por exemplo, assim. Ok? Agora, aqui ao lado, o que acontece? Aqui ao lado, neste ponto aqui, ela rodou mais um tempo. Lembram-se que, quanto é que ela rodou? Tem uma dada energia. A velocidade de rotação é essa energia a dividir por aquela constante Planck, que é um número minúsculo, rodou. Tipo a primeira seta rodou 1 milhão de vezes, a segunda rodou 1 milhão e 7 vezes, ponto 3. Está a apontar noutra direção qualquer, por exemplo, assim. E a próxima rodou mais outra coisa qualquer, está a apontar noutra direção qualquer, tipo assim, por exemplo. E a outra seta, correspondente a este caminho assim, rodou outra coisa qualquer e está uma coisa assim. E esta aqui rodou outra coisa qualquer, está uma coisa assim. E essa aqui rodou várias vezes e está uma coisa assim. E essa rodou e está uma coisa assim. E continuamos por aí adiante, vamos inventando setas. Esta rodou 500 milhão e 33 vezes e está assim. Esta aqui rodou 227 mil vezes, ponto 3 e está algo, não sei, uma que ainda não tenha desenhado, assim, uma assim, etc. Tenho aqui vários setas, vários caminhos possíveis até aqui. Ora, quando chegamos aqui abaixo é muito mais interessante. Vamos aqui pensar o que acontece aqui perto do mínimo. Perto do mínimo eu tinha uma seta, por exemplo, assim. Ok? Mas o que acontece aqui ao lado? Aqui ao lado, como estou perto do mínimo, quanto tempo eu demorei? Quase o mesmo tempo, porque aqui o tempo, como estou perto do mínimo, quase não mudou. Então, esta seta aqui ao lado, mesmo aqui ao lado, está bem pertinho, está quase igual. E esta seta aqui, também ainda quase não teve tempo de mudar o tempo, também está muito parecida. Essa aqui ao lado, em que o tempo foi quase igual, também está muito parecida. Essa aqui, que o tempo está quase igual, está bem parecida. Essa aqui, que está quase igual, está bem parecida. E aqui, já rodou muito mais, já está outra coisa qualquer aleatória. Aqui rodou de novo muito mais, já está uma coisa diferente. Aqui rodou de novo muito mais, está outra coisa. Aqui rodou de novo muito mais, já está outra coisa.
E aqui rodou de novo muito mais, está uma coisa qualquer. Então estão aqui as várias setas que eu esperaria aqui neste processo. E agora vamos adicioná-las. Vamos adicionar. Vou apagar este título para ter espaço para escrever. Vamos a descrever a transição quântico para clássico. Okay? Vamos agora adicionar estas setas. Ora, vamos começar aqui em baixo. Vamos tentar adicionar estas setas. Eu começo com esta aqui. Depois adiciono esta aqui. Depois adiciono esta aqui. Eu estou a fazer esta seta aqui. E vou aqui desenhar vou desenhar vermelhas que já fiz. Já fiz esta aqui. Já fiz estas três agora. Certo? Agora vou continuar. A próxima aponta para baixo. A próxima aponta para baixo. A outra aponta ali para o lado. A outra aponta aqui um bocadinho para o lado. A outra aponta aqui para trás. A outra aponta para ali. A outra aponta para aqui. Ok, a outra aponta para aqui. Ok, eu fiz agora. Não sei se vocês conseguiram seguir o que eu estava a fazer. Vou desenhar as que fiz. Fiz estas todas até aqui. A última que eu fiz foi a última que está ali no azul. Ok? E agora, vamos lá continuar a fazer agora nesta área aqui verde aqui. Vamos fazer estas verdes aqui. E o que é que acontece? Vamos fazer esta parte verde. Tenho esta nesta direção, esta nesta direção, esta nesta direção, esta nesta direção, esta nesta direção. Acabou os verdes. E agora, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo estas vermelhas aqui. Vamos lá. Então agora tem uma seta aqui, uma seta aqui, uma seta aqui, uma seta para baixo, uma seta aqui. E agora, vamos ver então o que é que deu a seta final. Vamos fazer aqui a seta final. Começamos aqui num ponto. Vamos aqui até o final. Até o final. Aqui. E vemos que deu uma seta final aqui. Então, o que é que nós concluímos aqui? O que concluímos é que, na prática, repara, só esta região importa. Aqui no início, tudo se cancela, é tudo aleatório. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, cancela tudo. Aqui, igual. Soma tudo se cancela. Então, no fim, eu acabo tendo muitas setas todas a cancelarem-se umas às outras. Depois, na parte importante, as setas adicionam. E no fim, elas cancelam-se todas de novo umas às outras. E no fim, o que acaba a importar, eu aqui desenhei muito mais setas, tipo 1 milhão de setas, é apenas a região que eu esperaria que fosse a região importante, que é a região aqui no meio do espelho. De facto, é o que eu esperava. E por isso, na prática, as únicas trajetórias que são importantes são as trajetórias em que eu sigo a trajetória mínima, que é exatamente a trajetória da minha intuição clássica. Certo? Então, o que é que eu concluo? Concluímos que esta aqui, a trajetória clássica, e as trajetórias que estão mesmo ao lado da trajetória clássica, parece que são as trajetórias importantes. São aquelas que adicionam e que são importantes. E então podemos fazer uma previsão. A previsão é, se eu tiver o espelho e estiver a ver o boné, se eu partir esta parte do espelho aqui e esta parte do espelho aqui, continuo a ver bem o boné. Tudo bem, isso é de facto uma previsão do nosso dia a dia. Essa parte do espelho não é importante. O que é importante quando eu tenho um espelho e vejo alguém no espelho é a região do espelho onde eu estou a ver a pessoa. Se eu apagar o resto, essa parte do resto não é importante para ver o que está a acontecer no espelho. As trajetórias com o caminho mínimo é que são as trajetórias importantes. Aquelas trajetórias que eu falei antes, a que vai à volta do McDonald's, é cancelada por uma que vai à volta do McDonald's mais um pouquinho de tempo que dá uma seta na direção contrária. Então, todas essas trajetórias cancelam.
Todas essas trajetórias cancelam. Só sobrevivem, então, as trajetórias que estiverem perto de mínimos ou de máximos. Então, só importam essas trajetórias. Nas circunstâncias normais. O que é interessante? Então, isso explica porque é que, no fundo, as regras eram tão estranhas, setas, desenho de setas, acrescento de setas e tudo. Mas agora, no fim, a conclusão é, na prática, o que acontece, o que podemos dizer é que parece que destas regras segue uma consequência importante, que é o fóton vai e bate e reflete com o mesmo ângulo. Ok, mas isso é o que nós já sabíamos da física clássica. E isso é o movimento clássico normal, esperado do fóton. Ok? Então é assim que entendemos que a física quântica, em muitas circunstâncias, passa para a física clássica. Então, afinal, estas regras eram tão estranhas e reduzem-se à nossa intuição clássica. Ora, o que é muito interessante é que nem sempre é assim. Existem várias previsões cujo resultado é totalmente diferente. Então, nos regimes normais, a vida no dia-a-dia funciona. Vocês deixam cair uma bola, ela cai de acordo com as regras normais. Vocês jogam uma bola contra a parede, ela segue uma trajetória, não segue todas as trajetórias possíveis. Na maioria das circunstâncias, a nossa intuição está correta. Por isso demorou milénios até descobrir a física quântica, porque é bem contra-intuitiva. Ninguém se lembraria de descrever a vida do dia-a-dia com setas. Porém, há circunstâncias, quando a energia das partículas é comparável a esta constante de Planck, em que as previsões da física quântica vão ser completamente diferentes da física clássica. E é aí que vamos começar na próxima aula, é vendo, nem sempre isto acontece. Acontece, a física quântica passa para a física clássica quase sempre, mas não sempre, nem sempre. E os casos em que não acontece são os casos mais interessantes. Da mesma forma que a física da relatividade do Einstein, quando estamos perto da velocidade da luz, é completamente diferente da nossa intuição. Mas se para velocidades do dia-a-dia, a nossa intuição está ótima. A relatividade é interessante só quando as velocidades são próximas da velocidade da luz, senão não tem nada de novo a indicar. As regras são as regras da física normal. Aqui igual, em muitas circunstâncias, física clássica está jóia, está ótimo, mas por vezes precisamos mesmo da física quântica. Ok? Então está aqui um exemplo em que vocês veem que é possível fazer a soma de todas as trajetórias, porque na prática as setas só estão a apontar numa direção e a crescer numa dada região. No resto é um caos absoluto e elas cancelam-se todas umas às outras. Então é aqui uma confusão enorme no início, confusão enorme no fim, e aqui temos a parte clássica, que é a única parte que gera no final uma dada seta. Ok? E reparem, se eu tivesse cancelado outra parte do espelho e ficado apenas com esta parte do espelho, e se eu tivesse cancelado o resto do espelho, o que é que significaria? Significaria que eu apenas tinha esta parte aqui do espelho. Ou seja, que eu apenas tinha estas setas aqui do espelho. Ou seja, elas cancelavam tudo e a probabilidade de eu ver o boné se colocar o espelho ali é zero. Isso é o que eu espero. Se eu coloco o espelho no lado errado, não vejo a pessoa. Tenho de pôr o espelho no lado certo e o lado certo é o lado que eu espero, de acordo com a minha intuição clássica. Okay? Por isso, eu não vejo o chapéu que está aqui. Porque o chapéu que está aqui, as trajetórias que chegariam ao meu olho, cancelam todo. E por isso eu apenas vejo o chapéu se ele estiver bem colocado. Ok? Então, aqui está, como umas regras tão estranhas que eu tinha aqui, se reduzem a regras bem intuitivas da reflexão que nós conhecemos no nosso dia-a-dia, como as regras da óptica normais que aparecem aqui em baixo. Ok? Ora, acho que para esta aula introdutória, estamos aqui. Fizemos, então, explicamos o postulado fundamental da regra de como funciona a natureza ao nível mais fundamental. É uma regra que tem 5 passos. E vemos que, afinal,
por vezes só algumas trajetórias são importantes e temos uma ligação com a física clássica. Ok? Então, o objetivo na próxima aula, no próximo sábado, seria entender a relação com a matemática e a relação com fenómenos em que a física não se reduz à física clássica. Okay? E isso então ficaria para a próxima vez, e agora seria uma boa altura para acabar esta aula com mais uma sessão de perguntas, que imagino que haja bastante. Certo, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Há 3 pessoas que levantaram a mão. Então, eu vou começar pelo Roger Borges. Roger, eu vou ligar o seu microfone, certo? E aí você faz a pergunta. Se você não se sentir à vontade, aí você pode escrever no chat. Vou ligar o seu microfone. Roger, fala alguma coisa para ver se a gente ouve. Oi, obrigado, professor, pela explicação. Eu sei que mecânica quântica não é algo muito fácil, que nem você disse que não é muito intuitivo. Mas sobre a aula de hoje, eu queria saber o que você pode deixar de dica para a gente estudar ao longo da semana, para que a gente chegue um pouco mais, com um pouco maior de possibilidade de entender o conteúdo. E outra coisa que eu queria saber seria sobre, no caso, as outras trajetórias que podem existir, né? Existem outras mecânicas, né? Mecânica hamiltoniana, mecânica lagrangiana. Eu queria saber se também é pensado dessa forma para a mecânica quântica, por exemplo, em outros movimentos das partículas. Uhum. Ok. Então, sobre a primeira pergunta, deixem-me mencionar que, em geral, a referência principal para estas aulas, uma referência que eu acho top, é um livro do Feynman chamado QED. QED é Quantum Electrodynamics e é as regras da natureza que governam a luz, mas na prática é sobre o movimento das partículas. E eu diria que metade do que eu vou explicar nestas aulas foi muito inspirado no que eu vi nesse livro do Feynman, é muito bom. Feynman, tudo que é do Feynman é fantástico, mas em particular este livro é um livro um pouco na fronteira, quase já não é um livro de divulgação. Então Feynman tem vários livros para o público leigo. Tem também uma coleção de livros muito bons para quem já está na graduação, que são as Lecture on Physics do Feynman. E tem este QED que é no meio. É um pouquinho mais fácil que os Lectures on Physics, um pouco mais difícil que os livros para o público geral. E é uma boa referência. Eu sei que dá para encontrar o PDF online. Acho que é possível encontrar. Acho que também existe traduzido para português. Lucas, você sabe? Existe a versão Acho em que português, sim. Existe. Como é que sabe o nome? Não, posso procurar agora e mando para o pessoal no e-mail. Mas com certeza existe uma versão em português. Não lembro exatamente do título agora. Ora, essa seria uma boa referência. Eu acho que se quiserem entender melhor o que se passa em física quântica, outro ponto importante para entender a física quântica, esta é uma boa referência. Do ponto de vista da matemática, a física quântica é muito baseada no que chamam os números complexos, que acho que metade de vocês sabe o que são os números complexos, a outra metade não sabe. São os números complexos. Então, quem não sabe o que são números complexos é algo muito útil saber, estudar. Então, isso podem procurar no Google, números complexos, estudar em geral o que são números complexos. Isso é algo na matemática, é como trigonometria, é uma área da matemática, números complexos e análise complexa é uma área da matemática muito importante. Isso seriam as duas referências principais para entender um pouco a matemática por trás das figuras que eu estou a desenhar e para entender a física e para reverem a física seria o QED. E a outra referência é a própria aula que está a ser gravada. Então vocês, se
podem rever a aula, reouvir a aula e repensar na aula de novo depois. Então, essas 3 referências talvez fossem as referências que eu diria. De resto, eu não conheço muitas referências que falem da física quântica num nível que seja, ou eu só conheço ou muito avançado para a universidade, ou muito básico, que é muito mais básico do que nós estamos a fazer. Aqui neste ponto intermédio só conheço mesmo a referência do Feynman. Mais as aulas que eu dei. E também pode ver as aulas do ano passado, que estão no YouTube numa playlist ou então na página. São aulas que eu dei na lousa sobre o mesmo material e posso ter explicado de uma forma um pouco diferente. As perguntas dos alunos foram um pouco diferentes. Então, vendo essa aula, pode ser bastante útil. Se você ouvir a primeira aula do ano passado, vai ser igual, o conteúdo é igual à aula que eu dei este ano, mas talvez tenha explicado algo um pouco diferente, talvez tenha tido outras perguntas, talvez complemente esta aula para quem quiser ouvir a mesma coisa, mas com palavras um pouco diferentes. Então, podem também ver o curso na internet do ano passado. Depois a outra pergunta sobre mecânica hamiltoniana, lagrangiana e isso tudo mais. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é: a trajetórias mínimas é perfeito para a óptica, isso é a minha intuição básica. O fóton bate no espelho e reflete no ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão e tudo mais. Mas na física clássica, por exemplo, quando eu jogo uma bola de ténis, eu tenho uma parábola. Não tenho uma linha reta e um ângulo de incidência, já tenho uma parábola. É um pouco diferente já. Então eu teria de mudar as regras para explicar porque é que a parábola é que corresponde ao tempo mínimo. Porque é que é a parábola que obedece a um tempo mínimo e que gera o tempo mínimo para a partícula que segue essa parábola comparado com os outros tempos. E aí teria de dizer como é que eu conto os tempos das partículas, como é que eu meço a rotação da seta na presença de campos gravíticos ou na presença de mecânica mais complicada. E a resposta é que a medição da rotação da seta teria de mudar se eu tivesse um campo gravítico, por exemplo, e a mudança é tal que são exatamente as trajetórias que se comportam de acordo com a mecânica usual, neste caso a parábola da bola, que importariam, e todas as outras, mais uma vez, cancelar-se-iam umas às outras e não seriam importantes. Mas aí teria de explicar um pouco mais como explicar a rotação da seta se tiver uma seta que se move na presença de um campo gravítico, por exemplo, e eu poderia fazer, e era fácil fazer, e a resposta, no fim de todo esse trabalho, é que a física clássica seria a física importante. Mas isso eu também incluiria no capítulo eu tenho todo o gosto em fazer, mas quando falarmos na relação de o que explicamos com outras coisas que eu dei. Eu proponho que a gente passe no próximo dia 15 minutos, vocês perguntando, isso tem a ver com vetores, isso tem a ver com a função de onda, todo mundo ouviu falar da função de onda, certo? Eu não usei a palavra função de onda, então provavelmente alguma coisa que eu falei é a função de onda disfarçada, com máscara, não é? Você não viu ainda, eu não disse ainda onde está a função de onda, não precisei, usei palavras diferentes. Então eu posso relacionar com outras palavras, posso fazer essa relação, mas não é preciso para explicar estas regras, então não vou fazer hoje, mas no próximo dia posso fazer. Dá tempo para mais perguntas, Pedro? Por mim está ótimo. Por mim está ótimo. As pessoas já estão a fugir ou ainda estão... Não, tem duas pessoas, tem uma pessoa ainda com a mão levantada. Tá bom, pode ficar. Eu estou a vir aqui 170 pessoas mais ou menos a participar. Parece que o pessoal está bem. Não deve ter... Pode continuar as perguntas. Enquanto houver perguntas, continuamos. Então, Lucas Oliveira Feitosa, eu vou abrir o teu microfone, tá? Vai lá, Lucas. Oi, estão ouvindo bem? Sim. Então, eu gostaria de saber, mais ou menos, assim, porque eu estou vendo que está comentando sobre as setas, mas teria alguma coisa que possa se dizer para qual caminho o certo ela está indo? Porque você comentou sobre o relógio, mas ela teria a possibilidade de ir para outros caminhos? A não ser começar pelo, tipo, essa ordem do relógio?
ela vai por todos os caminhos possíveis. Então, deixa-me só mostrar aqui outro exemplo. Nós fizemos este exemplo do espelho, né? Vamos fazer o outro exemplo, que é duas pessoas, uma olhar para a outra. Está aqui uma pessoa, e está aqui outra pessoa. E essa pessoa tem um olho. Okay? E então, o que acontece? O fóton vai do chapéu, é um chapéu vermelho, okay? Daqueles do Trump, e vai, então, aqui do chapéu até o olho. Essa seta deu uma coisa qualquer, deu assim uma seta. Depois a seta que está aqui, vamos fazer aqui uma seta que vai no caminho aqui quase igual, ou aqui quase igual, deu setas parecidas aqui. Mas os caminhos que a seta foi aqui, ou que foi aqui, ou que foi aqui, já deu setas totalmente diferentes. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Certo? Então, no fim, as únicas setas que importam são as setas que vão do boné para o olho da pessoa. Então, a conclusão é a luz vai em linha reta. Okay? Então, parece que vamos reproduzindo a nossa intuição clássica, que vai do boné para o olho da pessoa. Né? Nesse caso, ficou um pouco chocada quando viu o boné do Trump. Então, pronto, chegou em linha reta. Tem aqui várias trajetórias aqui que vão parecer. Respondi à sua pergunta? Lucas, escreve no chat, porque eu acabei tirando seu microfone. Lucas, liguei o seu microfone. Respondeu a pergunta, você acha? Eu acho que foi sim, Pedro. Ok. Bom, vamos lá. Uma última pergunta, então. Pedro Merino, e aí a gente acaba. Se você conseguir mais, Pedro, você avisa, mas a gente já está passando um pouco da hora, né? Pedro Merino, Não, mas vou ligar o seu microfone. podemos ir. Pronto, ótimo. Não tem pressa. Podemos ir até o meio-dia, até a 1. Não tem problema nenhum. Perfeito. Não vamos fazer mais material, vamos só ficar com as perguntas. Até então, porque ótimo. depois vamos enviar um e-mail para todo mundo, com a aula e tudo mais, mas podem fazer mais perguntas. Ótimo. Então, Pedro Merino, vou ligar o teu microfone. Opa, tudo bem? Vai lá, Pedro. Estão me escutando bem? Sim. Então, uma coisa que para fechar bem o meu pensamento, para ver se ficou bem claro, então quer dizer que quanticamente a luz não viaja em linha reta, mas no mundo clássico a gente fala que ela viaja do ponto A para B numa linha reta, porque as trajetórias, a soma das trajetórias dos caminhos curvos que se desenham em azul se cancelariam. É isso? Exatamente. Ou seja, nós temos a física clássica, né? Temos aqui a física clássica, aqui seria a nossa intuição clássica, né? Em que a luz vai em linha reta, em que quando temos um espelho, a luz bate com um ângulo de incidência e reflexão igual, etc. E depois temos a física quântica, né? Aqui fora, a física quântica, que por vezes se reduz à física clássica, que é mais geral do que a física clássica, é mais... A física quântica aqui fora, que é mais geral que a física clássica, que por vezes se reduz à física clássica, em algumas circunstâncias, na prática passa para a física clássica, mas por vezes não, por vezes tem coisas novas mesmo. Então, por vezes nós vamos ver essas outras trajetórias que não eram importantes a passar a ser importantes. Mas isso é no outro dia. Por enquanto, estamos a ver que se reduz. Isso é o fundamental. Sempre que eu introduzo um novo postulado, que é mais geral que os postulados anteriores, é muito importante que nas circunstâncias do dia a dia elas se reduzam ao que eu já conheço.
Não é? Porque eu, no dia a dia eu vejo a luz a ir em linha reta, eu vejo a luz a bater no espelho de maneira forma. A física quântica tem de passar para o que eu estou acostumado nas circunstâncias usuais. Se a física quântica dá algo diferente, tem de ser em circunstâncias que eu ainda não testei. Certo? É a mesma coisa, como estávamos a falar antes, quando temos a física de Newton e a física de Einstein. A física de Einstein é mais geral, mas em muitas vezes, no dia a dia, passa para a física de Newton. É o mesmo conceito. Okay? Aqui passa para a física de Newton quando as velocidades são muito menores que a velocidade da luz. É a velocidade da luz. Aqui, quando as energias são muito maiores que a constante de Planck. Mais uma então, Pedro? Pode ser mais ou menos. Já vi que nos últimos minutos algumas pessoas estão saíram já. Então... mas podemos continuar mais um pouco, sim. Era bom tirar Pedro este Henrique. som das pessoas. Eu não sei de onde esse som está vindo. Eu acho que devo conseguir tirar. Deixa eu ver aqui. É que o som é sempre que sai alguém. Play chime for end exit. Vamos tirar isso. Agora já não vai fazer barulho. Ótimo. Tá. Pedro Henrique, Okay. Você que está com a mão levantada, eu vou abrir o seu microfone, tudo bem? Vai lá, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, professor, como se diz, por exemplo, se eu tenho alguém, se eu estou olhando um ponto fixo e eu tiver dezenas de pessoas ao redor desse ponto fixo, todas essas pessoas conseguem ainda ver o objeto, pois a luz vai para todos os locais no plano tridimensional. Então, seria errado, por exemplo, eu dizer que os vetores se cancelam? Deixe-me só dizer uma coisa. Se você jogar de um ponto fixo um fóton, o fóton só vai chegar a uma das pessoas. Aí tem que estar a jogar vários fótons, certo? Está a imaginar um objeto que está a jogar milhões de fótons. O que eu estou a descrever é, para um deles, qual a probabilidade de chegar ao seu olho. Se só jogar um fóton, só chega a uma pessoa, não chega a todas. Respondi? Deixa eu... Entendeu? Está correto? É porque ele desligou o microfone, deixa eu ligar de novo. Pro Pedro. Pedro, tudo bem? Respondida a pergunta? Tudo ótimo. Respondida sim, foi realmente, essa era a minha dúvida, eu não tinha pensado por esse lado. Muito obrigado. Ótimo. Tem mais uma pergunta agora da Rebeca Lessa. Rebeca, vou abrir esse microfone. Então, é que eu tenho uma pergunta, tipo, se o observador tem como, tipo, juntar ou somar a linha do observador C com o B? Pessoal, acho que houve algum problema, né? Pedro, você está me escutando? Pedro? Eu acho que... agora estou. Desculpem. Alguém fez mute. Tá bom. Então vocês não ouviram a minha resposta à Rebeca, certo? Certo. Ok. Então tenho de repetir a minha resposta. Então, a resposta à Rebeca era... Qual era a pergunta da Rebeca? Eu também acabei não ouvindo. Rebeca, você pode fazer de novo?
Teria como somar também as setas dos observadores B, juntando com, tipo, C ou D? Foi, boa pergunta. Então a pergunta é, nós falamos do A para o B. Existem perguntas em que envolve o A, o B e o C? Sim, por exemplo, se eu disser qual a probabilidade de chegar ao B ou ao C? Não é? Isso podia ser uma pergunta. Eu podia dizer qual a probabilidade só um segundo. Minha caneta acho que ficou sem bateria, tenho que pôr a carregar 10 segundos. É literalmente 10 segundos, que é muito rápido aqui no iPad. Mas a resposta é, qual seria a probabilidade de ir do A e chegar ao B ou ao C? É a probabilidade de chegar ao B mais a probabilidade de chegar ao C. Então vamos lá fazer. Aqui. Bolas, isto não está. Estão-me a ver? Lucas, estão-me a ouvir? Sim, Pedro. Minha caneta morreu, então não consigo escrever. Deixa-me lá tentar ver porque é que desapareceu a minha caneta. Apple Pencil tem 20%, devia estar bom. Na hora de não lá tentar. Caneta? Porquê é que isto não está? Estupidez. Tá bom, não consigo escrever. É uma boa altura então. Não sei porque a minha caneta. Ah, será que estava? Ah, peraí. Acho que já vi o que é. Estava solta. Ok, bom. Ok, vamos lá. A probabilidade de ir do A e chegar ao B ou ao C. Ora, isso é igual à probabilidade de ir do A e chegar ao B mais a probabilidade de ir do A e chegar ao C, que é igual ao tamanho da seta de ir do A para o B ao quadrado, mais o tamanho da seta de ir do A para o C ao quadrado. Mas que não é a mesma coisa, que o tamanho da seta, somar as duas setas, não é igual a somar as duas setas assim ao quadrado. Essa conta não é o que significa somar as probabilidades. Não seria igual. Aqui está bom, aqui está errado. Então, esse tipo de pergunta, qual a probabilidade de chegar a B ou C, é calcular uma probabilidade, outra probabilidade e somar. Já é diferente antes, quando estávamos a dizer qual a probabilidade de chegar até ao observador passando por aqui ou passando por aqui. Quando digo assim, somo as setas. Certo? Aí estou a somar as setas. Somei a seta azul com a seta vermelha. Porém, se a pergunta for qual a probabilidade de chegar a esta pessoa ou a esta pessoa aqui, como os estados finais, eu aí calculo uma probabilidade desta pessoa observar, da pessoa de cima, e depois a probabilidade da pessoa de baixo observar, e somo as duas probabilidades. Tipo de algumas perguntas. Então, é o que nós falámos antes com o nosso postulado, é somar os caminhos todos. Noutra possibilidade é, eu quero calcular uma probabilidade de B ou C, por definição isso é igual à soma das probabilidades, e para cada probabilidade eu uso o meu postulado da física quântica para calcular.
Bom, Pedro, vou fazer mais uma pergunta aqui que o Marcos Vinícius escreveu. Espera que está passando um helicóptero aqui. Pronto. Ele está sem microfone, eu vou reproduzir a pergunta dele. Diz o seguinte: considerando que a luz percorre todas as trajetórias e que ela tem uma velocidade c fixa, no caso das trajetórias mais longas, ela teria de alcançar uma velocidade maior do que c? Ora, aí, para eu responder a essa pergunta, teria de desenhar não apenas o espaço, mas o espaço e o tempo. Não é? Se eu representar o espaço e o tempo, aí, de facto, se eu desenhar assim o tempo e aqui o espaço, de facto, a trajetória, tenho aqui uma trajetória que vai à velocidade da luz, mas se eu tiver outra trajetória assim, estou a ir mais rápido do que a luz, nesta segunda parte aqui. Ou então, aqui, estou a ir mais lento do que a luz noutra dada trajetória. Okay? Então, mas tem outra coisa, que é outra possibilidade, isto é representado no espaço-tempo. Mas tem outra coisa que é, eu posso seguir trajetórias que não são retilíneas indo à velocidade da luz. Também posso fazer, posso ir de um ponto da sala para outro ponto da sala à velocidade da luz sem ir em linha reta. O que acontece é que demoro mais um pouco de tempo. Eu chego no mesmo ponto, mas não vou em linha reta e aí chego mais devagar. Aí demoro mais tempo a chegar lá. Ok? Na prática, este tempo aqui, este ΔT, é minúsculo, não é? Porque estamos a falar da velocidade da luz. Então vamos ignorar este ΔT e falar apenas nas trajetórias azuis, porque para falar das vermelhas preciso de falar da relatividade e não vou falar. Ok? Não quero falar hoje da relatividade, estou a mostrar a relatividade com a física quântica, é mais difícil. Deixem-me falar destas trajetórias em que a partícula anda mais devagar do que a velocidade da luz. Ora, eu posso aproximar qualquer partícula que se desloque mais devagar que a velocidade da luz como uma sequência de trajetórias que se movem na velocidade da luz. Porque se a partícula vai mais devagar que a velocidade da luz, eu posso imaginar que ela vai andando na velocidade da luz, mas num zigue-zague. De facto, é isso que acontece dentro de materiais. Em materiais como o vidro, a luz vai batendo nos vários elétrons, e por isso chega mais devagar de um ponto ao outro. E na prática, tem uma velocidade da luz inferior dentro do vidro comparado com o vácuo. E então aqui seria a mesma regra. Eu podia imaginar as trajetórias curvas como se fosse uma sequência de muito pequeninas trajetórias à velocidade da luz, mas que vão andando de um lado para o outro, e usar a mesma regra para calcular. Okay? E essas trajetórias curvas, em que ela anda de um lado para o outro, comparado com as trajetórias retilíneas, como ela anda numa trajetória curva, mais uma vez a seta rodaria mais uma vez essas trajetórias se cancelariam. Ora bem, podemos fazer mais perguntas, mas eu sugiro apenas mais uma, duas perguntas, pela razão que já perdemos mais ou menos 20% da audiência inicial. Então, significa que talvez esteja... A certa altura, como eu com cada pergunta estou a introduzir novo material, pode ficar muito material para uma aula introdutória. Então, algumas pessoas, Pedro, elas tiveram que ir mesmo, elas me escreveram no privado. Mas, sim, vamos lá fazer as duas últimas perguntas. Então, Luiz Felipe Santos. Luiz Felipe, você está com a mão levantada, eu vou abrir o teu microfone. Vai lá. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Então, eu vou voltar um pouco na pergunta, eu não lembro quem tinha feito, mas naquela pergunta de que se tiver um emissor no meio e vários observadores em volta, não é possível lançar um fóton e esse fóton ser refletido entre os observadores e acabar esse único fóton chegando em todos os observadores? Sim, a resposta é não. O fóton comporta-se como uma partícula. Quando ele chega num ponto apenas. Um fóton não pode nunca... Não dá para dividir um fóton em dois. Então, o fóton, quando chega em alguém, chega em algum observador, em algum detector. Okay?
Então, não, isso não era possível. Então, última pergunta. Felipe de Jesus, eu vou abrir o teu microfone. Ah, não, ele abaixou a mão de repente. Então, há alguma outra pergunta, pessoal? Quem tiver uma pergunta final, eu posso abrir o microfone. Pronto, Matheus Milanês, vou abrir seu microfone. Vai lá, Matheus Milanês. Matheus Milanês diz não tenho microfone. Ah, tá. Então, o Matheus fez a pergunta ali. Existe a ele possibilidade pergunta o que é spin. Espera aí, existe a probabilidade de alguma... Não é o que é spin. Não está a perguntar, não tem o microfone. Existe a possibilidade das setas que normalmente se cancelam ou se cancelarem em algum caso? Exatamente, existe. Existe essa possibilidade e é isso que vamos falar na próxima aula. Sim. É quando é que o inesperado acontece. Aí é que fica bem interessante. E também tem uma pergunta, o que é spin? Essa pergunta não tem a ver com a aula de hoje, eu posso responder, mas como hoje já estamos muito além do tempo normal, respondo na próxima vez. Pode repetir a pergunta da próxima vez. Então, acho que a gente termina aqui, né? Só dar um aviso final, pessoal. Eu vou mandar informações a respeito da próxima aula, do horário em que ela vai acontecer, do formato que ela vai acontecer, e também a respeito de perguntas mais burocráticas, como certificado, essas coisas, junto com referências que pediram, em particular, sobre Olimpíadas. Então, para a gente não alongar mais a aula, eu vou mandar isso por e-mail e lá fica tudo organizado direitinho. E claro, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no e-mail, que aí fica mais simples de responder. Tudo bem? Então, bom, eu acho que é isso, Pedro. Você que termina, né? Você que fecha a conferência, né? Posso fechar? Então, vamos aqui primeiro